Olá, eu sou Andréa Repsos, presidente do LEAD Rio de Janeiro. O Business Talk de hoje é com Rosiclér Bilibio. Rosiclér é uma bióloga pós-graduada em ciências que tem MBA em gestão exponencial de empresas. Ela tem mais de 15 anos na atuação na análise ambiental e o controle de qualidade nas indústrias de água, alimentos. Ela fundou, então, um laboratório inteligente que é o Bioclair. O que esse laboratório traz para a gente? Ele traz soluções de análises químicas, microbiológicas e garante a qualidade e a segurança dos produtos que a gente consome, que é a água, o ar, os alimentos, as bebidas, cosméticos, superfícies, efluentes. Ela contribui para que a gente trabalhe com um ambiente mais seguro e sustentável. Rose, como é essa vasta experiência que você tem na análise ambiental, controle de qualidade, com a sua formação em ciências, com o MBA que você está fazendo nessa gestão exponencial de empresa, como é que você contribuiu? O que isso trouxe? Como é que você foi parar nesse laboratório tão interessante que a gente não vê, mas que cuida da nossa segurança, né? Então, eu sou bióloga, então a ciência me deu a bagagem, né? Me deu o alicerce para criar o Bioclair. Então, esse foi um sonho de levar a ciência, porque a ciência muitas vezes ela é invisível. Então, eu trabalho com o invisível. Então, o laboratório Bioclair é um laboratório que trabalha diretamente com bactérias. Então, as bactérias a gente não vê. E a bagagem da ciência, ela veio com a formação. Após esse olhar da formação de biólogo, veio a especialização, que me deu o conhecimento para negócios. O MBA me deu o conhecimento para ter uma empresa. E conectando tudo isso, a experiência de 15 anos conectou a ciência com o negócio e surge o Bioclair, laboratório inteligente. O que é ser inteligente? O que a gente está usando? Nós somos o primeiro laboratório inteligente do Brasil, usando este conceito, usando a inteligência de dados, então a inteligência dos ensaios em água, alimento, cosméticos, para levar para o nosso cliente a tomada de decisão certeira num processo que a gente não está vendo, que é o invisível, né? Então, quer dizer, quando você trabalha nos bastidores para que a qualidade do produto final ele seja garantido para o consumidor. Exato. Então, aonde que a gente atua, né? Então, um laboratório ambiental, um laboratório de controle de qualidade, aonde que ele está? Nós estamos em todos os momentos da nossa vida. É engraçado falar disso, né? Mas a gente está desde que quando a gente acorda até que a gente vai dormir. Por quê? Porque a gente faz ensaios de água. Então, a gente consome água todos os dias, tanto a água tratada, tanto a água envasada. Tudo precisa de controle de qualidade, além do controle de saúde ambiental, que é ar, água, solo, efluente, que o efluente é o esgoto que a gente joga lá no ambiente. Então, o laboratório Bioclair perpassa por todos esses ambientes. E aí a gente tem um ambiente mais seguro, sustentável e com controle de qualidade. Então, quando eu olho para a indústria, uma indústria de alimentos, ela tem controle tanto da água que ela utiliza para fazer o produto. Vamos pensar num leite, né? Então, o leite, quando ele é produzido, ele vem da parte agropecuária, chega na indústria, todo esse processo dentro da indústria utiliza água, ela gera um efluente, então esse efluente vai para o ambiente. Eles então o produto final, que é o leite, perpassa por todo um controle e é onde a gente busca bactéria em todo esse caminho. Então, em todos os caminhos da amostra. Por isso que é um laboratório focado em tantos tipos de matrizes, porque a bactéria está em todos os ambientes, inclusive na parte da saúde. Normalmente o laboratório, quando eu digo, eu tenho um laboratório, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é um laboratório de análises clínicas. Então você faz análise de sangue. Não, a gente faz análises de produtos que envolvem o nosso dia a dia. Água, alimento, o cosmético, o shampoo, a água que nós bebemos. Então, aonde tiver bactéria, nós estamos lá atuando no controle de qualidade. Então, quer dizer, cada vez que você tem um consumo de um produto final, vocês dão uma garantia da qualidade. E também mencionou comigo que também isso ajuda na produção, né? Você tem uma redução de custos, porque quando você produz com uma qualidade melhor, você não precisa reproduzir ou não tem perda, não só de alimentos, mas de qualquer produto, não é?
Exato. Os nossos grandes cases dentro do laboratório realmente é esse olhar do nosso cliente no controle de qualidade, que até tem um dado que investir num controle de qualidade eficiente, nós reduzimos 30% do erro, né, das análises que não estão de acordo. Então a gente não joga produto fora, nós não temos problemas em processos, então nós reduzimos o custo de uma não conformidade em 30% dentro de qualquer processo, não só dentro de uma indústria de alimentos, uma indústria que invasa água, mas dentro de um hotel, a gente reduz essa perda, reduz problemas com reclamações, porque, por exemplo, você pode se pensar, poxa, como dentro de um hotel? O hotel, ele recebe água, ele tem o ar todo que é refrigerado para o hóspede estar ali, ele fornece um alimento para esse hóspede, tudo isso controlado, nós reduzimos custos, reduzimos as não conformidades e, além de tudo, segurança na parte da saúde, né? Que então a análise acaba indo apenas que só um resultado. A gente vai além. Então, quer dizer, os maiores desafios hoje que você tem é você usar a tecnologia a favor de melhorar a qualidade geral para as indústrias, é isso? E para as empresas de serviço também. Hoje o nosso maior desafio dentro do laboratório é precisão e velocidade. O nosso consumidor, nosso cliente, ele quer os resultados rápidos. Então, hoje, as metodologias que nós temos que utilizar, devido a um selo que nós temos, né? O Bioclar tem um selo que é uma acreditação no Inmetro e ela é equivalente a um selo internacional, então nossos resultados eles podem ser distribuídos para o mundo inteiro, né, de um produto. Vocês certificam o produto. Exato, a gente certifica aquele produto que pode ser exportado, por exemplo, né? Então é um selo que dá essa equivalência. Então, o nosso maior desafio é o nosso cliente, precisão e rapidez, fazer certo e fazer rápido. Por quê? Quando a gente tem um desafio dentro de uma indústria, esse tempo, ele gera um custo. Então, aí que entra a redução de custo também. Então, o desafio de fazer rápido e certo são metodologias. A parte analítica, por mais que hoje a gente tem muita tecnologia nova, nos últimos 2 anos nós tivemos novas metodologias sendo aplicados biologia molecular, além dos métodos tradicionais, isso, né, na parte de laboratórios, esse é o maior desafio, porque ainda nós temos normas que indicam a gente usar métodos tradicionais. Então, nós temos que aliar os dois, ser rápidos e ser precisos. Então, usando os dois, nós conseguimos, ou nesse último ano, o Bioclar reduziu de 10 dias de entrega de resultado, hoje a gente está entregando em média de 3 a 5 dias. Isso numa produção, num estoque, é muito valioso, porque você tem redução de custo de estoque, né? De permanência no estoque. Você gera velocidade, com isso você aumenta a produtividade, né? Exato. E o nosso consumidor hoje, quando tem um produto, hoje com as redes sociais é muito fácil, né? Comprei um produto, ele está com uma característica diferente, a indústria tem que ser muito rápida para descobrir o que pode ter acontecido. E isso está nas normas, ela está escrito, o que a gente pode usar. Então, esse é o maior desafio hoje. Rápido e veloz nos resultados. E há uma mudança por causa dessas demandas de sustentabilidade, de ambiente mais seguro, cada vez mais as empresas e o consumidor exigem isso. Isso mudou também o procedimento de vocês, as metodologias, né? Mudou muito e foi o que nos pautou, olhando em negócio, como a minha história, né? O que mudou de negócio, olhando como vai ser o laboratório daqui 10 anos, é justamente interligar os dados que nós descobrimos lá no laboratório. Então, quando a gente faz um ensaio, a gente manda isso para o cliente. E, na verdade, não são só dados, ele tem que tomar uma decisão com aqueles dados. Então, para sustentabilidade, para ter um ambiente melhor, um ambiente mais sustentável, baseado em dados, quem mede consegue tomar decisão. Então, olhando para o futuro, o Bioclar hoje olha muito dados, e esses dados
interconectados. Então, o que a gente vê hoje, os nossos clientes, acabou que os clientes hoje não procuram o Bioclair só para fazer um ensaio. Eles buscam um resultado com uma interpretação, porque não adianta a gente ter um dado e colocar ele na gaveta. Essa diferença do consumidor hoje, que a gente vê do futuro, interligando tanto a sustentabilidade, controle de qualidade, é este olhar, pegar os dados para tomar uma ação rápida. E isso nós vamos ter um ganho futuro muito grande, porque vai estar tudo muito interligado. Então ele já sabe quando começa uma produção os cuidados que têm que ser tomados, né? As metodologias que ele vai utilizar para justamente poder ter uma produtividade melhor e um produto com certificado, né? Exato, exatamente. E aí traz para a sustentabilidade, que a gente fica olhando muito essa parte ambiental, com os grandes desastres e tudo. O monitoramento em tempo real vai ser muito importante. E isso em dados de qualidade do ar, por exemplo. Hoje já é muito aplicado. Hoje a nossa expertise é muito grande em qualidade do ar interna, então ambientes que estão dentro de indústrias, dentro de hospitais. Agora, o externo, que é a parte de sustentabilidade, como está a nossa poluição ambiental, são dados muito importantes, que na sustentabilidade são tomadas de decisões rápidas. E aí soma a qualidade da água, soma a qualidade do solo, a qualidade do efluente, tudo isso para dar dados para futuras decisões e aí a gente ter o nosso ambiente melhor, né? A sua fala mostra que essa sua experiência multidisciplinar, né? Quer dizer, você combina gestão, inovação, ciência. Como é que você influencia com isso as estratégias do teu laboratório? Então, essa soma, né, de conhecimento, né? Essa soma, ela pautou realmente essa nossa mudança de chave de como olhar para a empresa. Porque olhando, ser um biólogo nos dá bagagem de olhar tanto a parte animal, vegetal e humana. Essa soma de conhecimento, junto com estratégia de negócio, somou no Bioclair para ver o futuro. E essa concepção de nova empresa desses últimos anos pautou esse crescimento da empresa, que hoje os nossos clientes, digamos que a gente educou os nossos clientes para que eles não utilizassem só dado, só receber o resultado e colocar na gaveta, e sim usar aquilo como estratégia, redução de custo. Então toda essa expertise nos dá credibilidade para conseguir orientar e levar a soluções inteligentes, né? Por que nós nos consideramos, temos o conceito de laboratório inteligente? Porque não somos só um laboratório de emissão de dados, né? Só um resultado. Nós ajudamos o nosso cliente a interpretar e utilizar aqueles dados em bem próprio, né, para que melhore os processos, tanto na parte ambiental quanto de controle de qualidade. E que não deixa de ser uma prevenção, né? Quer dizer, ele se prepara para não ter problemas no mercado, né? Você pode contar algum case interessante aí de atuação da Bioclair, assim, que você aumentou a sua reputação? Conta um pouco aí, ilustrando, né, para que o ouvinte até entenda um pouco mais esse trabalho invisível e fundamental que realizam, né? Exato. Então vamos lá, a gente tem muitos cases assim de dentro da empresa. Eu brinco que a gente é resolvedor de problemas, né? Quando chega pra gente um problema, é um desafio. Então, dentre eles, pensando assim em números grandes, em toneladas, a gente teve um desafio de um cliente numa indústria que o produto estava explodindo na prateleira. E aí não se entendia se era transporte, choque de temperatura, o que poderia um produto chegar na gôndola do supermercado e explodir, sendo que a empresa é incrível, tem toda parte de boas práticas implantada. E aí, com a microbiologia, então, o invisível, ele é difícil, você precisa testar. E na microbiologia, você tem que buscar entender o processo para conseguir ir no foco da bactéria, quem que pode estar ali. E aí, hoje, na legislação, por exemplo, de alimentos, nesse caso, ela procura micro-organismos patogênicos. Então,
que causam mal à saúde. Então, você recebe em casa um produto seguro. Mas se a indústria não olhar as bactérias que deterioram o seu produto, você pode ter uma perda muito grande. Então, esse olhar da qualidade não é só entregar um alimento seguro para o consumidor, e sim um alimento seguro e estável em temperatura ambiente nesse caso. Então, nesse caso, a gente descobriu que bactéria estava, era uma bactéria oportunista no momento, de um processo de limpeza, e conseguimos identificar. Eles fizeram uma limpeza com produtos diferentes, retiraram alguns pontos críticos que estavam dentro da indústria, que não estavam legal, e o produto hoje é sucesso de mercado. Mas foi um aprendizado. Então, esses cases são muito... toda vez que chega um problema, né, um desafio, é um case, é um estudo para que a gente busque entender o processo para conseguir, no final, não jogar uma tonelada de um alimento fora que custou para ser produzido. Então, a análise, ela acaba sendo mais preventiva do que realmente testar que foi feito tudo certo. Então, se a gente pensar na prevenção, nós vamos com certeza ter um produto final incrível, com segurança, e o consumidor vai ficar sem nenhum desafio assim de, comi, passei mal, porque uma das coisas que a gente fala mais assim de case é: Rose, comi em tal lugar e passei mal. O que pode ser? A água. Primeiro é a água, mas nem sempre é, né? Então, a gente tem muitas histórias. Analisam amostras também os restaurantes são obrigados a preservar uma amostra do produto que foi entregue ao consumidor, para justamente, se houver alguma demanda ou algum problema, vocês podem analisar essa amostra, não é isso? Exato. Hoje, os nossos grandes parceiros são as agências regulatórias, né? Anvisa, a Secretaria de Saúde dos municípios. Por quê? Porque existem legislações. E os restaurantes, quem produz alimento, tem que ou guardar o lote, nesse caso do restaurante, guarda uma amostra. Guarda por 3 dias. Caso você, ou grandes, por exemplo, um grande evento, né? Quando você faz um grande evento, você também precisa guardar aquela amostra, porque caso alguém tenha algum surto que está passando mal, a gente pode coletar essa amostra e fazer um ensaio para certificar-se que ou foi da água, ou foi do alimento, porque a gente já viu muitos casos, né? É interessante um dado que a Organização Mundial da Saúde até divulgou, que nos últimos anos, a média é que 1 a cada 10 pessoas passam mal por água ou alimento contaminado. Número alto, hein? É muito alto. Então, por isso que o invisível é difícil. Então, se nós não tivermos prevenção, então a obrigatoriedade dos restaurantes guardar esta amostra para que tenha-se, sabe-se, né, se acontecer algo, poder rastrear o processo é muito importante. Isso dentro da indústria também acontece, tá? Dentro, por exemplo, a indústria de água envasada, tem que guardar aquele produto até o final da sua validade, porque caso tenha algum problema, você consegue rastrear o lote e ver se foi algo que aconteceu naquele produto, né? Então, é muita legislação, e hoje os nossos grandes parceiros, sim, os órgãos fiscalizadores que cobram isso, que todo mundo faça igual, para que todo mundo tenha uma saúde ambiental e saúde humana também, né? Porque a gente vai além disso, porque quando a gente passa mal, ninguém gosta dessa situação, né? Eu acho que é uma prevenção e melhora a qualidade do produto, né? Isso é fundamental, né? Exato. Eu queria saber você, assim, como uma super empreendedora, né, que está crescendo o seu laboratório, a sua empresa, e empreendeu esses anos todos e cada vez se atualiza mais, né? Eu acho que você tem usado muito a tecnologia e o conhecimento, buscado cada vez mais estar dentro de um mercado diversificado, né? Que conselho que você daria para jovens profissionais, empreendedores que queiram pensar em atuar nessa área, que é uma área invisível, mas fundamental, né? É uma área cada vez mais importante para o nosso mercado, não só da área de alimentação, mas toda a área de produção, né? O que você falaria para um empreendedor? Qual o caminho? Então, olhando para minha história, né, minha caminhada lá atrás, eu sempre quis muito aprender, e aprender com tudo, tanto numa nova cidade onde eu estivesse. Então, a primeira
a minha primeira sugestão seria aprenda tudo o que você puder. Então, em qualquer área de formação, você tiver oportunidade, faz cursos, entre em grupos, esteja sempre atualizado. Primeiro, não existe forma melhor do que você conhecer. Além de conhecer, algo que funcionou muito para mim foi o porquê das coisas. Sempre que vem um desafio, em qualquer ensaio, em qualquer problema, eu busco saber porquê daquilo. Então, na minha caminhada, o meu conselho para um jovem é: aprenda e saiba o porquê das coisas. E, além disso, aprenda a comunicar-se. Porque, somando os dois, você consegue comunicar melhor. E, além de tudo, funcionou hoje, olhando quanto empresa, quanto empreendedora, hoje a gente é um resolvedor de problemas, né, para o nosso cliente. Então, você sempre tem que ter o olhar para solucionar aquilo. Então, se você tem bagagem técnica, tem a olhar de querer aprender, conectar, você consegue solucionar. E hoje, a diferença de um profissional, a diferença de uma empresa é solucionar algo. Então, não olhe só para o problema, identifique e solucione. Então, essa é a minha sugestão. Busque saber o porquê e solucionar. Eu acho que o diferencial de qualquer empresa e pessoa é esse: se você consegue solucionar, ser o resolvedor de problemas. Muito bom. Foi ótima a conversa com a Rosicler Bilibio. Ela tem o Laboratório Inteligente, o Biocler. A gente já acabou de falar sobre um tema que pouca gente conhece, né? Quer dizer, esse mundo invisível da nossa doutora bactéria, que a gente costuma tratar carinhosamente aqui. E, enfim, se você gostou dessa conversa, quiser ouvi-la na íntegra, acesse as nossas redes, o nosso canal de YouTube, e também temos outras histórias lá interessantes de empreendedores aqui do nosso estado do Rio de Janeiro. Até a próxima.